Olá, meus amigos. Hoje, retornando à nossa conversinha sobre o meu livro A Sala de Espera, Diálogos Necessários entre Deus e Eu, em que especificamente eu falo sobre o luto e suas implicações na vida dos familiares, principalmente de uma mãe. Hoje eu venho falar sobre o título que A Sala de Espera, ela produz confiança em Deus. Aí eu vou falar da minha experiência enquanto eu estava ali, naquela sala de espera, pensando, orando, pedindo, clamando a Deus dia e noite, dia e noite. Pouco a pouco eu fui confiando mais em Deus. Porque naquele momento você descobre que não tem mais nada que te interessa. Só tem você e Deus. Você e Deus. As amizades vêm, mas são amizades usadas por Deus para aquele momento. Deus já sabe de antemão como você vai reagir, então Ele já prepara pessoas para te dar aquele suporte, porque quando vier o dia mau, aquelas pessoas, elas já te ajudaram para você não sucumbir. E aí eu escrevi mais um pouco, nós sentimos aquela nossa pequenez, sabe? E aí, enquanto a gente está ali, pensando, e confiando, e orando, e clamando, a gente se sente pequena demais. Eu me sentia pequena demais. Eu me sentia, como se diz, eu olhava a vida e falava assim, eu sou inútil perante a vida, porque eu não posso fazer mais daquilo que eu podia fazer. E isso, meu lado humano, olhando a minha pequenez, que é o que nós temos que ver, a nossa pequenez diante da vida. E ali, meus queridos, nós somos como um barco, e aquele barco começa a furar. E aí começa a entrar água. Aí vem aquela sensação de que você está sucumbindo, de que você vai sucumbir. Mas quando você está cheia de Deus, está cheia do Espírito Santo, que foi fortalecido pela oração, pela leitura da palavra, por palavras agradáveis de pessoas que Deus enviou para conversar com você, você não pensa em sucumbir. Em momento nenhum eu pensei em sucumbir. Então tem muita gente, por exemplo, nessas horas que o barco está ali, notou que começou a entrar água no barco, que a situação não está indo, está remando, é contra o que você está querendo, aquela pessoa muitas vezes desiste e fala, eu vou esperar aqui dentro desse quarto, eu vou me cobrir aqui, faz favor de não me perturbar, eu não quero saber de ninguém, eu não quero saber de nada, eu não quero ouvir ninguém. E você fica ali clamando 24 horas por dia, sem entrar em comunhão com Deus de maneira verdadeira. Porque quando você tem uma comunhão verdadeira, você confia no dono do barco. Porque o dono do barco é Deus. Ele não vai deixar seu barco sucumbir. Enquanto você está ali orando, clamando, falando dele para outras pessoas, que foi o que eu fiz, Deus já estava remendando aquele barco de forma que ele não viesse mais a entrar água, de maneira que ele não afundasse. Porque se a gente não tiver Deus, afunda sim, sucumbe sim, não aguenta. É peso demais nos ombros de uma mãe, de um pai, da família, ver ali o filho ali estendido ali, sem ter nada o que fazer, como foi o caso da Covid. Não tinha mais nada a fazer. Esperar. Então você aprende o quê? Que ali é só você olhando para o alto, olhando para Deus. Que Deus, que já te conhece antes mesmo que você fosse formado no ventre da sua mãe,
ele já estava no seu amanhã, no meu amanhã, prevendo que eu iria passar por aquilo. Com meu filho aos 35 anos de idade, e ele já tinha feito todo o seu trabalho para que eu recebesse todo o conforto, toda a força, através da leitura da palavra, de orações, de amigos, e orações que vinham por todo o Brasil, de pessoas que eu conhecia, de pessoas que eu não conhecia pessoalmente, e foi formando rede de amigos que começaram a orar pelo meu filho. Quem fez isso? Deus. O mérito não estava em mim, nunca. O mérito não está em nós. O mérito de tudo está em Deus. Então, aquele barquinho ali, com aquele furinho que está entrando água, Deus começa a tampar. E você vai recebendo força, força, força. E aí você se coloca nas mãos dele, deita ali no colo dele e fala: Deus, eu não posso mais nada, mas tu podes. Eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. E muitas vezes a resposta vem contrária ao que nós estamos pedindo. E aí? E aí é crer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Que Ele não teve prazer, eu acredito mesmo, que Ele não teve prazer no meu sofrimento, momento nenhum entrou na minha cabeça, no meu sofrimento. Ele não teve prazer na morte do meu filho, pelo contrário. Ele viu algo que eu nem ouso falar, tamanha a minha pequenez diante de Deus. Tamanho da grandiosidade do poder dele, eu nem ouso falar o que eu poderia estar pensando de livramentos, de tudo. Não, só Deus que sabe. Ele é o dono do barco. Nós somos passageiros errantes enquanto vivemos aqui nesta vida. Então, neste capítulo eu falo, é confiar sempre. Aqui no final eu falo, você não mais procura, muita gente procura a ajuda de homens, começa a falar para um, para outro, para um, para outro, como se todo mundo fosse ajudar. Até tentam. Mas o controle está nas mãos de Deus. Aqui estão as pessoas, aqui está Deus. Deus coloca o remédio. Deus ensina os médicos. Deus conduz os enfermeiros. Deus conduz tudo em prol daquela vida que está estendida naquela cama. Mas a pessoa não viveu. Não viveu. Aprove a Deus que o bom para ele não seria sobreviver aqui. Porque Deus viu algo que meus olhos humanos nunca irão ver. Porque Deus é poderoso sobre nós. Nós somos instantes. Passa um vento, e nós nem existimos mais. Eu costumo falar que nossa vida é uma bolha de sabão bonita, linda. Reflete aquele brilho e pá. A nossa vida é daquela maneira mesmo. Nós somos tão frágeis, mas na nossa prepotência, arrogância, nós achamos que podemos dar jeito nas coisas. Só porque a gente dá um jeitinho no trabalho, um jeitinho ali, a gente pensa que pode dar um jeito na morte e não pode. Isso aí, os nossos dias só pertencem a Deus. E se Ele quisesse, poderia ter cura física? Poderia. Mas Ele não Ele viu que não era o propósito dele para a vida do meu filho ali. Entenderam? Não era o propósito dele. O propósito dele era maior do que meus olhos conseguiram enxergar. É maior. Mas sou grata a ele por ter amado meu filho, por deixar meu filho 35 dias ali, conversando com ele, que eu acredito, dando ele a oportunidade de conversar com Deus, e por ter amado este filho a ponto de levá-lo para descansar. É fácil a mãe falar isso? Não é.
Estou falando da boca para fora, ele está me ouvindo. Ele sabe que não. Eu afirmo isso todos os dias na minha mente, no meu coração, na minha mente, no meu coração. Deus viu algo no futuro que não estaria no seu propósito, que tinha que estar no seu propósito e não no meu. Eu pedi a cura física. Então, meus queridos, na minha experiência dos 2 lutos que eu tive, da minha filha em 2008 e do meu filho em 2021, ela por problemas cardíacos e ele por Covid, foi que eu não deixei meu barco naufragar. E a minha confiança em Deus, queridos, não abalou. Não abalou. Para todas as situações da minha vida que ainda acontecem, circunstâncias ruins, para toda circunstância ruim, eu me dobro, eu me quebranto e oro a Deus para que proteja a minha família, proteja a minha vida, proteja esta casa. Então é isso que nós devemos fazer. Aumentar a confiança em Deus e não murmurar contra Deus porque Ele levou. Ele teve um objetivo, Ele teve um propósito. E o que nós podemos fazer? Murmurar vai trazer seu filho de volta? Deixar de acreditar em Deus vai trazer seu filho de volta? Não vai. Nada vai trazer meu filho de volta. Então eu tenho que aproveitar essa sala de espera para fortalecer o meu espiritual. E fortalecer a minha alma, porque é ela que vai ao encontro do Pai. E não este corpo físico aqui, agora, só no grande dia, onde ele será modificado, né? Então, depois eu começo a exemplificar esse capítulo que eu terminei, que ele nos amadurece e nos faz reconhecer que nós somos dependentes do Pai. Então, eu falo assim: confiar mesmo passando pelo deserto. O caminho parece difícil demais. Muitas vezes é tão difícil, né, meus amigos? Tem tanto espinho, que a gente fala, você para e vai respirar. Mas é confiar. É pedir de força de onde você não está tendo mais. Parece que seus ossos estão todos quebrados. Mas Deus não te deixa sucumbir. Porque a sua força não vem de homens. Que é frágil, fraca. A sua força está vindo de Deus. Então aqui eu terminei falando o seguinte nesse texto: descanse, tenha ânimo, Deus é fiel e justo, Ele jamais abandone um filho seu, confie. Porque o que eu vi? Ele não tem prazer que eu sofra. Ele não teve prazer na morte do meu filho. Nenhum. Deus não é esse Deus. Ele tem amor. E ele amou aquela pessoa, que aquela pessoa achou graça diante dos olhos dele para descansar por algo que Deus viu no futuro. Deus amou aquele filho. Porque antes dele ser meu, ele era dele, né? No segundo texto, eu falei sobre confiança, eu coloquei mesmo quando não se ouve a resposta. Um dia, 2 dias, 3 dias, todo dia você fala, não estou ouvindo nada, não responde nada, meu Deus. Os relatórios estão vindo tudo negativo, os boletins médicos tudo negativo. Mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Eu tenho que confiar. E eu confiei até o 35º dia lá. Eu falo lá. Que eu continuo confiando. Eu falo assim do todo, daquela circunstância do meu filho. Eu continuei confiando, né, no socorro de Deus. Então a resposta pode demorar anos. Mas Deus não está alheio a seu problema. Deus não está alheio à sua vida. Confie nele. Tá? Depois eu falo sobre confiar, apesar dos dias maus. Aí eu
eu fiz umas indagações. O que significa a vida terrena para você? O que significa a vida terrena para você? Ela vale mais que a vida, que o reino, a vida espiritual? Aí depende de onde você está colocando a prioridade. Então, se você está colocando a sua prioridade aqui, nesta terra, pensando que você vai habitar aqui para sempre, você não tem ideia da brevidade da vida, você vai se machucar. Quando vê o dia mau, você vai se machucar muito, muito mais que o outro. Eu me machuquei muito, me quebrei. Mas eu tinha certeza da brevidade da vida. Que os nossos dias pertencem a Deus. Então, assim, quando eu falo que há tempo para todas as coisas, cuidemos da nossa alma. Então, muita gente passa seus dias ali vivendo ilusoriamente, cuidando das coisas supérfluas, cuidando de adquirir isso, adquirir aquilo, e depois eu cuido, depois eu faço isso, depois eu cuido disso, depois eu vou educar meu filho ali, depois eu falo de Deus, depois eu falo isso, depois a sua vida é uma folha seca. Caiu da árvore, amigo, não tem como recolocá-la no lugar. Então, cuidado. Cuidado. Eu já tive vários dias maus, vários. E se eu estivesse totalmente despreparada, eu não estaria aqui falando para vocês. Porque morte de filho, a gente se quebra, machuca, dói. Tem espinhos que perfuram e que machucam a alma. Mas Deus já tinha preparado tudo para mim. Familiares, amigos, pessoas que eu não conhecia. Ele preparou tudo, toda aquela base para me sustentar. E ele me colocou no colo e falou, você não vai cair. Seu barco não vai afundar. Eu consertei seu barco enquanto você esperava. Eu estava trabalhando enquanto você estava naquela sala de hospital. Eu estava colando aquele buraco do seu barco. Então, é nisto que nós temos que acreditar. Então, eu termino aqui minha palavra quando eu falo confiar mesmo em situações desanimadoras. Siga com fé, não fraqueja. Essa dor vai passar. O colorido da vida voltará a encantar seus olhos cansados. Deus é o único capaz de fazer todo esse milagre no seu viver. Creia nisto e siga em frente. Olhe para o alvo, que é Cristo Jesus. Quer dizer que de repente, Débora, eu vou esquecer tudo? Você não vai esquecer. Você vai parar de sentir dor. A saudade permanece, mas não é a saudade que te maltrata. Ela não vai te maltratar, não vai te machucar, não vai te quebrar. Mas Deus está com você, no colo, te conduzindo. Tá? Confie nele. Confiar é a palavra-chave diante de situações desanimadoras, como a que nós estamos passando, nós pais que perdemos nossos filhos, cujos filhos partiram antes de nós, vamos assim dizer. A vida é breve, cuide de sua alma, cuide mais de sua alma, prepare-se para o dia mau, porque se ele vier te encontrar fraco, você pode sucumbir. E Deus não quer isto. Então, que Deus cuide de você. Cuide de sua família, cuide de mim, cuide de minha família. Que você fale do amor, desse amor bonito de Deus para outras pessoas. Assim como eu estou aqui falando com vocês. Mas eu te desejo o melhor. Que você seja tomado por refrigério, um refrigério que vai na sua alma, como foi na minha. Que Deus te abençoe. E abençoe toda a sua família. Fique com Deus.